Salve, salve minha gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia da nossa videoaula sobre Segundo Reinado, Cafeicultura e Modernização Conservadora. Ou seja, o que nós vamos discutir? Nós vamos discutir a questão econômica durante o Segundo Reinado. Então veja bem, minha senhora, veja bem, meu senhor. O período da história que nós vamos trabalhar continua sendo o mesmo, ó. 1840 até 1889. Mas agora o tema é diferente. A gente conversou primeiro sobre política interna e agora nós vamos conversar sobre economia, cafeicultura e modernização conservadora. Para começar o nosso papo, eu quero lembrar vocês de uma informação importante. Durante toda a fase final da era colonial brasileira, ou seja, os últimos anos em que o Brasil foi colônia de Portugal, durante os anos do primeiro reinado, a primeira fase do Brasil como país independente, que é de 1822, o ano da independência, até 1831, que é quando Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro e foi embora do Brasil. Também durante o período regencial, parte dele, a economia brasileira se encontrava em crise econômica. E crise econômica por quê? Porque o Brasil, antes da independência e depois dela, manteve a mesma estrutura socioeconômica. O Brasil era e continuou sendo uma economia agroexportadora, ou seja, exportadora de produtos agrícolas, exportadora de matérias-primas e recursos naturais, como o ouro, por exemplo, não é isso? Como café, como o açúcar, como cacau, como tabaco, como gado. Segundo, o Brasil continuou sendo uma sociedade escravocrata, ou seja, onde o poder de controle sobre a sociedade estava na mão de quem era dono de escravo, porque a escravidão continuou sendo a base do trabalho. O que nos leva também a que o Brasil continua sendo uma estrutura social latifundiária. Isso significa que havia uma enorme concentração de riqueza e poder nas mãos de uma pequena camada da sociedade, que era a camada dos grandes fazendeiros e grandes senhores de escravo, também dos grandes comerciantes, mas basicamente quem mandava no Brasil do ponto de vista da riqueza eram os grandes, do ponto de vista da riqueza e da sociedade eram os grandes fazendeiros e grandes senhores de escravos, que eram as mesma pessoa, tá certo? Então, o Brasil começa a sua história como um país independente em crise, por quê? Porque basicamente todos os produtos da exportação brasileira, produtos agrícolas, produtos primários, estavam em queda, estavam em crise. O açúcar estava em queda de preço e queda de lucratividade fazia 2 séculos. O tabaco, porque o açúcar enfrentava a concorrência do açúcar mais barato e melhor na América Central. O tabaco do Brasil enfrentava a concorrência de tabaco estadunidense e de tabaco produzido em outras regiões da Ásia. O gado brasileiro enfrentava a concorrência do gado argentino e uruguaio. O algodão brasileiro enfrentava a concorrência do algodão dos estados do sul dos Estados Unidos. O cacau brasileiro enfrentava a concorrência do cacau da América Central, do norte da América do Sul, da região caribenha como um todo e também de algumas regiões da Ásia e da África. Então, fundamentalmente, todos os produtos estavam estagnados. Estagnados quer dizer, não cresciam a sua exportação, não cresciam a riqueza que geravam para a economia brasileira. E como a economia dependia da exportação de produtos agrícolas, se a exportação agrícola está estagnada, a economia está estagnada, não cresce, crise econômica. Enfim, o Brasil dependia completamente da importação de produtos industriais ingleses e isso formava uma situação econômica bem difícil. Só tinha um produto da agroexportação brasileira que estava em desenvolvimento, estava com uma grande taxa de lucratividade. E esse produto era o café. O problema é que, no início do século XIX, o café respondia por apenas 8% das exportações brasileiras. Porém, durante o século XIX, o café vai expandindo a sua produtividade. Aí eu vou mostrar para vocês aqui a imagem. O café vai expandindo a sua produtividade e o café vai ser o produto agrícola de exportação responsável pela
superação da crise econômica e, consequentemente, da crise financeira que abalavam o Brasil. O que quer dizer isso? A exportação do café vai crescer tanto que, se no começo do século XIX o café representava 8% das exportações, em 1890, final do século XIX, o café vai representar 68% das exportações brasileiras. Então isso significa que os outros produtos da agroexportação foram subindo a sua importância aos pouquinhos. Mas o café subiu tanto que, de 8% do total de exportações do Brasil, o café passou a ser 68% das total de exportações do Brasil. Então não é que o café ficou parado e o resto da exportação encolheu e a economia do Brasil diminuiu. É o contrário. O resto subiu pouco, mas subiu em 90 anos, e o café subiu infinitamente mais. Nem cabe na imagem o tanto que o café subiu. Então, o resto que era 92% da exportação, virou 42%. E o café, que era 8%, virou 68%. Então, 42% não, 32%. Então, o que significa isso? Significa que o café vai ser, em parte, a solução para a crise econômica do Brasil, porque o lucro dos grandes fazendeiros passa a crescer rapidamente por causa do café. E com esse lucro, então, a economia dá uma melhorada, a economia cresce pra caramba, e a crise financeira, o que é crise financeira? Crise econômica é problemas na economia como um todo, ou seja, diminuição da produção e da circulação de riqueza no país. Crise financeira é a diminuição da renda do governo. É o governo com menos dinheiro para conseguir manter as suas estruturas. Então, a crise econômica gera menos riqueza no país. Menos riqueza do país, menos impostos para o governo, crise financeira. Se a economia melhorou por causa do café, a crise financeira também vai melhorar. Então, o dinheiro, o governo do Dom Pedro II, que vai pegar o auge do crescimento do café, o segundo reinado, o governo Dom Pedro II vai ter muito mais dinheiro na mão do que qualquer outro governo desde que o Brasil ficou independente. Muito mais dinheiro na mão do que o Dom Pedro I no primeiro reinado, muito mais dinheiro na mão do que os regentes no período regencial. E com isso, então, o governo vai conseguir fazer o quê? Em parte, aquilo que eu falei na outra aula, para quem assistiu, que é ter grana para reprimir revoltas e acabar com as disputas sociais, com as revoltas populares e com a instabilidade da política e da sociedade, ou seja, de 1848 para frente nem vai ter mais revolta no Brasil, em parte porque o governo tinha grana para reprimir revoltas e esmagar movimentos populares, e também vai permitir que o governo tenha grana para investir na economia, investir na sociedade. Agora, presta atenção, senhoras e senhores. Esse mapa apresenta para nós as regiões do Brasil onde houve a expansão da lavoura cafeeira durante o século XIX. Você está vendo o que está acontecendo? Olha aqui na legenda, hein? A legenda é importante. A legenda revela o quê? Que no início do século XIX, somente essa regiãozinha aqui próxima ao litoral, que é a região do Vale do Rio Paraíba do Sul, do norte de São Paulo, né? O litoral norte de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro até a cidade do Rio de Janeiro, essa região aqui, onde está lá Ubatuba, o lugar que os lemenses e os interioranos da nossa região costumam muito ir para a praia, né? Então, essa região aqui é a origem das lavouras de café. Antes do século XIX, já tinha plantação de café no Brasil, mas o café era quase que... O café é uma árvorezinha bem bonitinha, que tem umas frutinhas vermelhinhas. O café é uma frutinha vermelhinha. Ele fica aquele pó preto porque ele é torrado e moído para virar o café que a gente toma. O café é uma frutinha meio docinha, muito energética e avermelhada. E a planta do café é uma árvore. Então, essa plantinha era usada como uma planta ornamental até o começo do século XIX, como enfeite de jardim. Quando chega o começo do século XIX, o café começa a sofrer duas transformações importantes lá na Europa. O café começa a virar moda na Europa, por dois motivos. Motivo 1.
o café começa a virar moda porque começa a virar uma espécie de bebida chique, que as pessoas nas grandes metrópoles europeias, como Londres e Paris, tomavam café como uma maneira de mostrar a sua elegância. Então eles se reuniam nos bulevares, se reuniam nas praças, se reuniam nos bares e cafés, né, que são estabelecimentos comerciais de venda de bebida à base de café. E as pessoas sentavam ali para ler seus livros, para trocar ideias sobre política, sobre moda, sobre costumes, sobre economia, sobre filosofia, sobre arte, sobre cultura, sobre entretenimento. E trocavam ideia tomando suas xícaras de café. Então, na França, na Inglaterra, o café começou a virar moda dessa elite intelectual, dessa elite elegante, dessa elite chique. Esse é um elemento. O segundo elemento é que, durante o século XIX, a Europa está vivendo a expansão daquilo que a gente chama de Revolução Industrial, que é um tema que sempre aparece nas nossas aulas, porque entre os séculos XVIII e XIX, a industrialização surge na Inglaterra no século XVIII e vai se espalhar pela Europa no século XIX. E a indústria vai ser um tsunami de transformação histórica. É a era das revoluções, lembra disso? É um tsunami de transformação histórica, por quê? Porque o mundo nunca mais será o mesmo depois da indústria. Por causa da indústria, o nível de lucro dos patrões vai ser muito superior ao que eles sonhavam antes. A quantidade, a qualidade, a diversidade, o preço dos produtos vão ser muito mais acessíveis, então vai ter muito mais produto, muito mais diversificação, produto muito mais barato do que antes era possível, quando o produto era feito à mão. A gente vai ter também uma mudança radical no estilo de vida dos trabalhadores. Os trabalhadores industriais vão ser altamente explorados, vão ter uma vida altamente sofrida, altamente precária. E como era uma época de liberalismo econômico, ou seja, de não intervenção do Estado na economia, o Estado não intervindo na economia, acabava acontecendo o quê? Acabava acontecendo que as condições de trabalho eram péssimas, porque não havia leis de salário mínimo, de limitação da jornada de trabalho, de garantia de proteção e direitos para o trabalhador, nada disso. Então, os trabalhadores às vezes tinham jornadas de trabalho de 16, 18 horas diárias. Para se manter acordado nesse período tão longo, era necessário usar droga. Então era muito comum os trabalhadores, para aguentar o tranco de um trabalho tão sofrido, consumirem bebida alcoólica. Só que você sabe que bebida alcoólica deixa a pessoa chapada, e aí atrapalha a capacidade de coordenação motora, faz o cara depois de um tempo apagar de tão bêbado que a pessoa dorme. Então não é uma droga boa, era a droga mais usada pelos pobres, e não era uma droga boa para que esses trabalhadores continuassem tendo bastante produtividade, trabalhassem com muita capacidade de produzir. Então o café vai ser essa droga. O café é a droga da segunda revolução industrial. O café é a droga da industrialização. Porque o café é um estimulante, mantém o cérebro ativo, acordado, focado. E aí os trabalhadores conseguiam aguentar longas jornadas de trabalho porque tomavam café pra caramba. A gente sabe que o café vai dar vários problemas de saúde, né? Principalmente no estômago. Mas foda-se, né? Porque o trabalhador tinha que ficar acordado e os patrões tacavam café no lombo dos trabalhadores. Então, o que acontece? Aquela produção de café que estava limitada a essa região aqui do Oeste Paulista, no início do século XIX, desculpa, do Oeste Paulista, falei besteira, do Vale do Rio Paraíba do Sul, na proximidade do litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro, no início do século XIX, vai começar a se expandir. Olha só. Isso que está aqui meio verdinho no mapa, que inclui as cidades de Taubaté e Guaratinguetá, é a expansão da produção do café no estado de São Paulo, que não era estado, era província na época, né? Na província de São Paulo, entre o começo do século XIX e 1836. Então o café está se expandindo, as áreas da lavoura de café estão se expandindo. E o café se expande muito rápido, por quê? Porque o café não é um produto agrícola que exige enormes investimentos. A produção de café é relativamente simples. Ela usa muito escravo, como tudo que era trabalho produtivo no Brasil na época usava muito escravo, mas os escravos plantavam as árvores de café, tinham que manter as árvores, as fileiras de arvorezinhas de café limpas, porque o café não consegue crescer no meio de muito mato. Então tinha que manter uma limpeza ali, então dava um trampo para os escravos, mas são escravos. Né? Os senhores de terra estão cagando e andando para os escravos. E aí os escravos trabalhavam muito, mas o café demorava um tempo para crescer a arvorezinha, e quando ela crescia durava algumas safras. Ela dava 1 ou 2 anos ali, 2 ou 3 anos, não sei ao certo, de várias safras sem precisar fazer mais nada, a não ser manter a plantação limpa.
limpa de matagal. Então, quer dizer, era uma produção barata, porque plantou, o escravo está ali mesmo, vai cuidar, e vai nascer, vai desenvolver a árvore e vai dar uma produção muito grande nessa região de São Paulo, porque o clima é bom. Só que, veja bem, as fazendas dessa região do Vale do Rio Paraíba, aqui, nessas zonas iniciais da expansão do café, as que estão em marronzinho claro e as que estão em verdinho cor de catarro, essas regiões não tem uma terra. Essa aqui, o marronzinho claro, é uma terra muito pobre. Então, por isso que tem que expandir mais para o oeste, mais para o interior. Aqui a terra é melhor, mas também não é tão melhor assim. Só que esses fazendeiros, cara, ficaram muito milionários, porque o café era um produto que só o Brasil produzia basicamente nessa época. Praticamente só o Brasil produzia. Então a exportação que esses fazendeiros faziam dava muito lucro. Então eles viraram uma galera muito rica e poderosa dentro do Segundo Reinado. Eles vão ser chamados de os barões de café. Porque eles são os pioneiros, os primeiros plantadores de café, os primeiros cafeicultores de São Paulo e Rio de Janeiro, que vão ser os caras que vão ficar ricos e milionários e poderosos primeiro. Então perceba que nós temos uma nova elite latifundiária nascendo aí, que não é mais aquela velha elite de liberais e conservadores de sempre, que eram os fazendeiros tradicionais, aqueles que disputavam o poder e tal. No Brasil como um todo. Está nascendo uma nova elite de cafeicultores com uma cabeça um pouco mais moderna, porque sabem que a exportação de café depende muito da industrialização europeia. Então eles estão um pouco mais antenados, um pouco mais ligados no que está acontecendo na economia mundial. Os cafeicultores de São Paulo, principalmente. E aí o tempo vai passando, olha só, vai tendo a expansão do café cada vez mais rumo ao oeste paulista, ó. Vai expandir para São Paulo, toda essa região aqui de Jundiaí, Vinhedo, Campinas, Limeira, Araras, Leme, né? Opa, Araras, Leme é para cá. Araras, Leme. Essa região vai se expandir entre 1836 e 1854. Olha só. E não vai parar, né? Essa região meio cinza aqui, o café vai se expandindo de 1854 até 1886. O Segundo Reinado acaba em 1890, então é essa região que vai expandir. E aí daqui expande para o sul de Minas Gerais também, ó. Então o sul de Minas Gerais, essa região aqui, no sul de Minas Gerais, e essa região aqui do oeste paulista, vão ser as regiões, e também um pouco o Rio de Janeiro aqui, vão ser as grandes regiões produtoras de café que vão se expandindo durante o Segundo Reinado. E o café, como eu disse, era uma produção relativamente tranquila e fácil e barata de fazer, que dava lucros gigantescos. Então, essa elite cafeicultora é que vai gerar os grandes lucros da economia brasileira daí para frente. Só que perceba uma coisa. Eu estou dizendo aqui... Opa, errei. Eu estou dizendo aqui que o café está gerando lucro pra caramba, que vai salvar a economia brasileira da crise. Mas é a economia brasileira como um todo? Não é a economia brasileira como um todo, porque olha só, é só essa região do Sudeste que está enriquecendo, está virando próspera, está virando muito rica por causa do café durante o Segundo Reinado. Essas áreas, inclusive, que estão em verde e em rosa, elas vão ser áreas de expansão do café, inclusive aqui para o norte do Paraná, mas isso aqui já é no século XX, o Brasil já não era mais Segundo Reinado nessa época aqui. Então, durante o Segundo Reinado vai chegar até essas partes que estão marcadas em cinza, rosa e verde catarro e marronzinho no mapa. Rio de Janeiro, São Paulo, oeste paulista e um pouquinho no norte de Minas, que não está marcado no mapa, mas também teve um pouquinho de expansão do café no norte de Minas. Essa é a área de expansão do café no século XIX, essa é a área de expansão do café no Segundo Reinado. Então veja, as economias lá do nordeste, do açúcar, continuam em crise, do sul do gado continuam em crise. A questão é que o café vai gerar tanta riqueza que vai dar a impressão de que o Brasil está saindo da crise, mas na verdade quem sai da crise e vira a região mais rica e mais poderosa economicamente do Brasil é São Paulo em específico e o Sudeste como um todo. É nessa época que a nossa região de São Paulo se torna a região mais rica e mais desenvolvida do Brasil. Até então, São Paulo era meio que a ralé do país, porque não tinha nenhuma produção agroexportadora muito rica e muito importante.
É por causa do café que isso acontece. Então, gente, o que vai rolar? Olha só aqui. Se o café gerou tanta riqueza assim, por que é que o desenvolvimento, o crescimento econômico gerado pelo café não fez o Brasil virar uma economia moderna e desenvolvida? Né? Esse crescimento econômico não fez o Brasil se industrializar, por exemplo. Essa é uma pergunta importante que a gente precisa começar aqui tentando responder. A resposta a isso passa pela seguinte ideia. Apesar do café gerar muita riqueza, tanta riqueza, que poderia sim ter gerado investimento industrial, e gerou um pouco, havia problemas estruturais no sistema agrário exportador que não permitiram que a economia do Brasil se desenvolvesse de uma forma moderna, industrial, urbana e com um desenvolvimento mais diversificado. Quais são esses problemas? Esses problemas são fundamentalmente os seguintes. Primeiro, pelo fato do Brasil ser uma economia agroexportadora, o Brasil simplesmente tinha sua economia voltada para o desenvolvimento do mercado externo, para a exportação agrícola. Para ter industrialização, nessa época principalmente, a economia precisava estar voltada para o mercado interno. O que quer dizer isso? Precisava ter gente, mercado consumidor no Brasil, precisava ter gente com dinheiro na mão para comprar produto industrial feito no Brasil. Aí o governo teria que fazer um protecionismo alfandegário, que nem os Estados Unidos fazia, ou seja, não deixar o produto importado inglês, belga, francês entrar barato, cobrar imposto alto do produto importado para ele ficar caro, para ser possível ter investimento e desenvolvimento industrial interno. Só que, se não tivesse gente no Brasil com dinheiro para comprar, não adianta nada desenvolver a indústria. Porque a indústria brasileira nunca ia ter força para ser uma indústria de exportação, para concorrer com a Inglaterra para vender produto no resto do mundo. E teria que ser uma indústria voltada para o desenvolvimento interno da economia. Só que, olha só, a nossa economia não é voltada para o desenvolvimento interno. A nossa economia, desde a época da colônia, é voltada para o mercado externo. É voltada para vender produtos agrícolas e matérias-primas para os países ricos e desenvolvidos, industrializados da Europa e também, a partir do século XIX, os Estados Unidos. Então, o que isso quer dizer? O café vai só enriquecer os fazendeiros de café mesmo. Vai só melhorar os impostos do governo para o governo conseguir esmagar revoltas e o governo ter um pouco mais de dinheiro na mão para se manter, para administrar o país. Mas de mudança profunda na economia não vai rolar. Por isso que eu estou chamando, no título da aula, o crescimento da economia brasileira durante a época do café de modernização conservadora. Por quê? Algumas coisas vão se modernizar, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Algumas coisas vão se modernizar no Brasil por causa da riqueza e do crescimento econômico que o café trouxe. Mas a estrutura do país não vai modernizar. Qual é a estrutura do país? Ser um país agroexportador, ser um país latifundiário, ser um país escravista, isso não vai se modernizar por causa do café. Então nós temos uma estrutura de plantation, lembra disso, do primeiro colegial? Uma estrutura de plantation, de exportação de produtos agrícolas produzidos em grandes fazendas, com um trabalhador que não recebe salário, porque é escravo, com o desenvolvimento voltado para o exterior, não para o crescimento e desenvolvimento interno do país, plantation. Monocultura, um único tipo de plantação, latifúndio, grandes fazendas na mão de pouca gente, trabalho escravo, ou quando a escravidão acabar, vai continuar sendo um trabalho muito mal pago, para ser um trabalho barato, para ficar barato de produzir agricultura, para conseguir exportar por um preço baixo, vender muito e ganhar muito dinheiro. Entendeu? Esse é o lance. Então essa é uma primeira limitação, que torna impossível a industrialização do Brasil. Uma segunda limitação é o fato de que não tem mercado interno, que eu também já expliquei, né? Pela falta de capitalização do trabalhador. O que quer dizer isso? A maioria dos trabalhadores ainda eram escravos, vão começar a deixar de ser. Nós vamos ver isso na próxima apresentação, que é a crise. Nós vamos estudar como é que a escravidão entrou em crise até acabar no Brasil. Mas o Brasil é o último país do Ocidente, é o último país, juntando Europa, América do Norte, Central e do Sul, é o último país a abolir a escravidão, é o Brasil. Então, isso significa que o trabalhador não tem capitalização, ou seja, ele não tem salário, então ele não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, ele não é consumidor. Se ele não é consumidor, como é que vai desenvolver a indústria? E, em terceiro lugar, o Brasil era uma economia dependente de fora, tanto porque exportava produtos agrícolas, como porque importava produtos industriais, principalmente de quem?
do país mais rico e industrializado do mundo no século XIX, que era a Inglaterra. Então imagina, se o governo brasileiro dessa época começa a tocar um foda-se para a Inglaterra e estimular o crescimento da produção industrial no Brasil, significa que o Brasil ia comprar menos produto industrial inglês. Você acha que a Inglaterra ia continuar comprando o nosso café? Entendeu? Então quer dizer, como o Brasil tinha uma dependência com a Inglaterra, o governo e os grandes fazendeiros não queriam desagradar a Inglaterra de jeito nenhum, não queriam prejudicar os interesses dos industriais ingleses no Brasil. Então o Brasil continua comprando produto industrial inglês. 90% do que usava de produto industrial no Brasil. De produto industrial é coisa assim, desde máquinas e equipamentos até roupa, tecido, calçado, móveis, vela, sabonete, sabe? Coisas cotidianas. 90% vinha de fora, vinha fundamentalmente da Inglaterra. Por quê? Porque assim a Inglaterra continuava sendo o maior comprador do café brasileiro, que era o que garantiu o lucro dos grandes fazendeiros do Sudeste, que já eram os mais ricos e poderosos do Brasil, e garantia os impostos para o governo, que cobrava imposto desse comércio externo e conseguia se manter. Dom Pedro II conseguia se manter. Tudo bem? Então esse é o cenário. Então, quer dizer, gente, com esse sistema econômico, o Brasil perde uma parte muito grande da sua riqueza, porque o Brasil exporta meia dúzia de produtos agrícolas de baixo custo. O café era o principal, mas tinha também o açúcar, o cacau, o tabaco, o gado, o algodão. E importa uma enorme diversificação de produtos muito mais valiosos, porque são produtos industrializados. Produtos industrializados que geram mais riqueza, mais desenvolvimento, mais emprego, mais crescimento econômico do que a agricultura de exportação, que no Brasil usava escravo como mão de obra. Então o Brasil tinha uma elite muito rica, tinha uma camada de grandes fazendeiros muito rica, e uma sociedade muito pobre. Enquanto que nos países industriais, as lutas dos trabalhadores estavam melhorando os salários e as economias estavam crescendo de um jeito diferente, mais diversificado, mais moderno, com mais uma dinâmica econômica mais rica, mais próspera. Tudo bem? Então, se liga. O Brasil perde riqueza por quê? Porque vende, exporta o que é barato, produto agrícola, importa o que é caro e gera modernização e desenvolvimento. Produto industrial. Então, como o Brasil não produz produto industrial, não se desenvolve e não se moderniza economicamente. Isso cria, então, no Brasil um sistema econômico que é frágil. Então, qualquer probleminha internacional já derruba a economia brasileira. Então, imagina, a Inglaterra entrou em crise. A primeira coisa que a Inglaterra vai cortar das suas compras, aquilo que não é essencial. Vai cortar café, açúcar, essas coisas. Aí o que acontece com a economia brasileira? Se a Inglaterra entra em crise, a economia brasileira entra em crise junto, porque é uma economia frágil, que não tem um crescimento interno forte, não tem um desenvolvimento voltado para a sua própria sociedade se desenvolver, depende de fora e qualquer coisa que acontece fora, o Brasil se ferra. E não é só crise, não é só crise. Se o governo do Brasil fizer alguma coisa que deixar o governo da Inglaterra puto, por exemplo, o governo da Inglaterra pode cortar a compra de café do Brasil, isso leva a economia brasileira à falência e o governo brasileiro tem que voltar atrás. Então, nem autonomia e independência para o governo brasileiro poder governar o Brasil como achava melhor tinha, porque não podia deixar o governo da Inglaterra descontente, porque era uma ameaça constante da Inglaterra cortar a compra de produtos agrícolas brasileiros, cortar, então, a compra da agroexportação brasileira, e isso poderia levar a economia brasileira a uma crise muito grave. Então, é um sistema econômico, agroexportador, frágil, diante de crises externas. Então, se dá crise no mundo, a crise no Brasil é rapidinho, vai junto, o Brasil entra em crise junto, porque se o mundo diminui a compra de produto agrícola, o Brasil se ferra, e pressões. Então, se os países poderosos e que são compradores de produtos brasileiros estão descontentes com o que o governo do Brasil está fazendo, eles obrigam o governo do Brasil a mudar de opinião só ameaçando não comprar os nossos produtos agrícolas. Então veja, por isso que, por exemplo, o governo brasileiro não vai criar produto alto para criar imposto alto para produto importado. Os produtos industriais importados chegavam no Brasil muito baratinhos, porque o Brasil não ia querer arrumar briga com os países estrangeiros que eram compradores do nosso café. Então isso tornou impossível industrializar o Brasil. E por último,
torna o governo e torna o país refém dos grandes fazendeiros. Por que refém dos grandes fazendeiros? Eu estou chamando aqui de socialização das perdas e dívida externa. Ou seja, quando os grandes fazendeiros estão lucrando porque estão exportando para caramba, eles ficam com lucro, com a riqueza e com o poder, tudo para eles. Então isso é uma privatização dos ganhos. Agora, se entrou em crise, os fazendeiros obrigam o governo a ajudar eles a não terem prejuízo. Então, quando os fazendeiros estão perdendo riqueza, eles pedem ajuda do governo e o governo, com o dinheiro dos impostos de todo mundo, tem que ajudar os fazendeiros. Agora, quando os fazendeiros estão ganhando, eles não dividem o lucro com a sociedade, porque o trabalhador é escravo, não recebe salário e aquela coisa toda. Então, é um sistema de muita desigualdade social, muita injustiça, que concentra a riqueza na mão de pouca gente e o prejuízo é na mão da maioria da sociedade. Que quando a economia está crescendo, a exportação agrícola está bem, o povo se ferra porque não ganha nada com isso. Os salários são baixos ou o trabalhador é escravo. Se a economia cai, os fazendeiros pedem ajuda para o governo. Então é o dinheiro de todo mundo, da sociedade, que sustenta os grandes fazendeiros em época de crise. É o que a gente chama de privatização dos lucros e socialização das perdas. E aí é muito louco a gente olhar para a questão da dívida externa. Né? A questão da dívida externa do Brasil nessa época é uma coisa muito louca. Eu não falei no começo da aula que o café gerou um crescimento econômico no país e que esse crescimento econômico permitiu que o governo tivesse mais dinheiro para poder governar o país? Pois é. Só que então a gente poderia imaginar assim, bom, se o governo tem mais dinheiro na mão, ele vai conseguir governar o país e vai conseguir não aumentar a dívida externa. Porque se a economia está crescendo, o governo está cobrando imposto, o governo tem dinheiro, não precisa fazer empréstimo. Mas aí que está, o governo gastava tanto dinheiro para ajudar os grandes fazendeiros, o governo gastava tanto dinheiro para ajudar a agricultura de exportação a se expandir, gastava tanto dinheiro para ajudar os grandes fazendeiros a ficarem ainda mais ricos e poderosos, que o Brasil, mesmo com a economia crescendo no século XIX, teve que fazer um monte de empréstimo externo, porque o governo tinha que investir na modernização dos portos, dos meios de transporte e tudo mais. Então, olha só que louco, por isso chama modernização conservadora. Porque apesar do crescimento econômico, esse crescimento econômico foi concentrado. Concentrado em uma região do Brasil, que é o Sudeste, onde teve café, e concentrado na mão de uma camada social, que são os grandes fazendeiros. O povo mesmo continuou sendo pobre, o governo continuou cheio de dívida, porque o governo, para que o crescimento econômico gerasse uma modernização dos transportes, por exemplo. Você imagina, no começo, o café era transportado das fazendas aqui do interior de São Paulo, sei lá, vamos supor uma fazenda, vou pegar aqui uma caneta preta, uma fazenda aqui em Rio Claro. Então o café ia sair daqui de Rio Claro, ele era transportado até São Paulo por trilhas, e quem transportava eram mulas, porque era o meio de transporte mais eficiente nessa região, porque não tinha estradas pavimentadas, nada disso. Eram trilhas no meio do mato, porque as cidades estão nascendo nessa época, mas são cidades pequenininhas isoladas, cidades de produção agrícola. Então eram trilhas. E aí as mulas traziam o café até São Paulo, aqui os fazendeiros vendiam na cidade de São Paulo para comerciantes. Esses comerciantes transportavam o café com mulas também, descendo a serra até o Porto de Santos, que vai virar o maior porto comercial do Brasil nessa época por causa do café. E aqui de Santos, o café era enviado de navios lá para a Europa e vai embora para a Europa. Agora, você imaginou o quanto era difícil, demorado e caro fazer o transporte no lombo de mula? Então, para os fazendeiros ganharem mais dinheiro, para os fazendeiros terem um desenvolvimento maior da economia, o que eles queriam? Eles queriam ferrovia, transporte de trem, porque o trem era um meio de transporte, por causa da industrialização da Europa, que estava revolucionando os meios de transporte na Europa. Transporte de gente, transporte de carga, transporte de mercadoria. Então, os cafeicultores do interior de São Paulo queriam que tivesse linhas de trem do interior até São Paulo e umas linhas de trem de São Paulo até Santos, para facilitar, baratear e tornar mais rápido o transporte do café até o porto e o transporte dos produtos industriais que os fazendeiros compravam, que os comerciantes compravam para vender para os fazendeiros, para vender para as pessoas nas cidades que estão surgindo no interior de São Paulo, ficasse também mais fácil transportar esses produtos.
Só que os próprios fazendeiros, obviamente, que não queriam gastar sua fortuna para investir nisso. Alguns até construíam pedaços de ferrovia para tornar a ferrovia, para fazer a ferrovia passar perto da sua fazenda, para ficar melhor para eles. Só que a ferrovia não dá para ficar fazendo muita curva, né? Então quem vai construir a ferrovia? O governo do país. E aí, para construir ferrovia, vai trazer indústrias ferroviárias da Inglaterra e dos Estados Unidos para fazer ferrovia no Brasil. E o governo vai ficar cheio de dívida com essas empresas estrangeiras que vão construir ferrovia no Brasil. Então isso chama modernização conservadora. Por quê? Modernizou os meios de transporte? Modernizou pra caralho. Mas modernizou como? Com o investimento do governo que nem tinha tanto dinheiro para isso. Então vai gerar dívida externa e não vai mudar a estrutura do país. Vai continuar sendo um país de trabalhadores ou trabalhadores livres com salários baixos ou trabalhadores escravos. Vai continuar sendo um país de grandes fazendeiros controlando e concentrando a riqueza e o poder nas suas mãos. E vai continuar sendo um país de latifundiários, em que os pequenos proprietários, os pequenos sitiantes vão perdendo suas terras para os grandes fazendeiros. Senhores de café que expulsam os pequenos da terra e tomam as terras para expandir a produção do café, lucrar cada vez mais e ficar cada vez mais poderoso. Então esse é o cenário da modernização conservadora. Tem outra fita, né? Dá uma olhada. Muitas cidades vão surgir no interior de São Paulo e também no interior do Rio de Janeiro e no interior de Minas Gerais por causa da expansão do café. Muitas cidades, muitas mesmo. Leme, Araras, Pirassununga, são cidades que surgiram nesse Rio Claro, Limeira, que surgiram nesse processo. Para você ter uma ideia, Limeira é uma cidade que hoje tem uns 400 mil habitantes e a origem de Limeira era uma fazenda que era do Barão de Limeira, que era como se fosse o barão de café, né? Uma pessoa tão rica e poderosa que o Dom Pedro II deu para ele, por ser fazendeiro de café, o título de nobreza. Ele virou um barão, apelidado de barão do café por isso, né? Gente que era tão rica e poderosa que acabava sendo nomeado nobre por causa da riqueza do café. Rio Claro também. Rio Claro é uma cidade que surge nas fazendas do Barão de Rio Claro. Araras é uma cidade que surge nas terras do Barão de Arari. E depois outro barão chamado Barão de Araruna. Leme é a fazendinha de um cara chamado Manuel Leme. Na verdade, galera, essa terra toda aqui de Rio Claro, Leme, Araras, Pirassununga e Porto Ferreira, antes da expansão do café, era tudo fazenda do Barão de Rio Claro. Tudo isso era as terras do Barão de Rio Claro. Era a sesmaria do Barão de Rio Claro. Foi dividindo e desmembrando por causa de surgimento de novas pessoas plantando café nos lugares longe da sede da fazenda do Barão de Rio Claro, lá em Rio Claro, e começa a surgir novas fazendas no meio do mato. E aí o governo brasileiro vai doando as terras, vai tirando essas terras do Barão de Rio Claro e dando para outras pessoas. Porque na época a terra não era comprada e vendida, a terra era doada pelo governo. Então o governo podia doar, podia pegar de volta, podia doar para outra pessoa, enfim. E o lance é esse. Então essas cidades nossas todas aqui vão surgindo por causa da expansão do café. Surgir cidade significa uma modernização, concorda? Por que significa uma modernização? Porque na cidade vai ter trabalho livre, na cidade vai ter oficinas de fabricação de produtos, tipo coisa que não usa muita tecnologia, fazer sabão, fazer vela, que é derreter banha e osso de bicho. Você sabia? É feito assim. Vão começar a produzir aqui telha, tijolo, não vai importar essas coisas básicas e de baixa tecnologia da Europa, móveis, tecidos, vai começar a produzir aqui. Por quê? Porque o crescimento das cidades aumenta o número de pessoas livres vivendo nessas cidades, então vai ter mercado interno, então vai ter gente que vai ser o trabalhador da ferrovia, o cara que comanda o trem, ou o cara que dá manutenção no trilho do trem. Esse cara vai viver na cidade, ele é um trabalhador livre, vai receber um salário, então ele vai comprar produtos. Isso vai estimular todo um crescimento de indústria, serviços, comércio interno. Só que a base não é essa. A base da economia não é essa indústria que é menos de 10% do produto industrial usado no Brasil, era feito no Brasil. Esse comércio interno não é a base do comércio é a exportação agrícola, porque a estrutura não muda, então é modernização conservadora. E você já viu que curioso? As cidades aqui dessa nossa região, todas têm mais ou menos 20 quilômetros de distância uma da outra. Nesse nosso eixo aqui da via Anhanguera. Então veja, tem Campinas, é que hoje Campinas ali já cresceu tanto que emendou, né? Virou conurbação, que é quando uma metrópole vai emendando as cidades ao seu redor.
Mas de Campinas tem Sumaré, 20 quilômetros. De Sumaré, Hortolândia, 20 quilômetros. De Hortolândia, Americana, 20 quilômetros. De Americana, Limeira, 20 quilômetros. De Limeira, Araras, 20 quilômetros. De Araras a Leme, 20 quilômetros. De Leme a Pirassununga, 20 quilômetros. De Pirassununga a Porto Ferreira é menos que 20 quilômetros ainda. Você já parou para pensar por que as cidades estão entre 15 e 30 quilômetros umas das outras aqui nessa nossa região, da Anhanguera? Porque acho que Deus foi semeando cidade, né, de 20 em 20 quilômetros. Não, por causa da linha do trem. Era nas paradas de abastecimento do trem para parar e carregar de café das fazendas, foi onde foram surgindo as cidades. Então toda essa modernização de surgimento de cidades, de meios de transporte mais modernos, de meios de comunicação mais modernos, vai vir o telégrafo, que é tipo o voo do telefone, vai ter modernização pelo desenvolvimento de trabalho livre dentro das cidades, pequenos empresários, pequenos industriais, prestadores de serviço como advogados, dentistas, médicos, como pedreiros, carpinteiros, marceneiros. Manja, toda essa diversificação é uma mudança importante que está acontecendo no Brasil por causa do café. Mas é importante a ponto de transformar completamente a realidade? Não. Por isso que chama modernização conservadora. Porque muda aspectos importantes. Crescimento de trabalho livre, crescimento das cidades, da importância urbana na sociedade brasileira, gera novos tipos de atividades econômicas, como indústrias e serviços de pequeno porte nas cidades, vai ter, enfim, até a diminuição da importância da escravidão, por causa do crescimento do trabalho livre, vai ter uma modernização dos meios de transporte com os trens, dos meios de comunicação com o telégrafo, vai ter uma modernização também da energia elétrica, que vai passar a ser instalada nas grandes cidades e depois nas pequenas. Tudo isso é modernização. Mas é uma modernização que muda a estrutura do país, da economia e da sociedade? Não, porque a estrutura continua sendo agroexportação, plantation, latifúndio, plantation, latifúndio e trabalho explorado de escravos ou de trabalhadores livres muito pobres. Tá bom, gente? Para terminar essa aula, eu quero fazer mais uma coisinha com vocês, que é o seguinte. A gente precisa entender agora isso aqui. Se liga. O modelo, então, o modelo da agroexportação, da modernização conservadora, gerou limitações e tornou impossível a industrialização do país. Mas o fato de não ter industrialização não quer dizer que não tenha crescimento industrial. Qual é a diferença de uma coisa e de outra? Industrialização é quando o país e sua economia deixam de ter a agricultura como principal coisa e passam a ter a indústria como principal base. Isso não aconteceu no Brasil. Só que, mesmo não tendo industrialização, pode acontecer um crescimento industrial. E no Brasil aconteceu. Aconteceram alguns surtos industriais. O que é um surto? Surto é tipo uma coisa assim, ó. Ou seja, eu sou retardado, não sou não? Uma explosão de algo incontrolável por um tempo, mas o surto é uma explosão de algo muito forte por um tempo curto. Então, surto industrial, que eu estou colocando aqui, ó, surto industrial significa um crescimento de indústrias que aconteceu durante algum período específico, mas que não foi um crescimento longo, duradouro, que permitisse que o Brasil se industrializasse. Foi um crescimento localizado num curto período, que fez a indústria crescer, mas não fez o Brasil virar um país industrial. Deu para entender, gente? Se não deu para entender, depois vocês me perguntem nas nossas redes sociais, os nossos encontros virtuais, tá bom? Agora, se liga aqui. Por quê? Por que não? Né? Porque os surtos industriais do Brasil foram muito limitados. Aí eu preciso que você guarde uma informação. Em 1844, o governo brasileiro criou uma lei chamada Tarifa Alves Branco. O que é a Tarifa Alves Branco, ou Lei Alves Branco? Foi uma lei elaborada por um ministro do Dom Pedro II, chamado Alves Branco, e esse ministro fez a seguinte lei. Vocês lembram que em 1810,
Olha só, em 1810, o Brasil nem era país independente ainda, mas fazia 2 anos que a família real portuguesa tinha fugido de Portugal e vindo para o Brasil. Lembram disso? Fugindo do Napoleão? Então, em 1810, o governo português que estava aqui no Brasil fez um acordo com o governo da Inglaterra, que é o seguinte: como teve a abertura dos portos brasileiros às nações amigas em 1808, os ingleses passaram a ser livres para vir fazer comércio no Brasil. Então o Brasil, na prática, já não era mais uma colônia de Portugal. Porém, o governo brasileiro não tinha nenhuma lei, nenhuma regra que definisse quanto de imposto os ingleses tinham que pagar para poder fazer comércio aqui no Brasil. Em 1810, o governo brasileiro e o governo inglês fizeram esse acordo. E esse acordo chama Tratado de Navegação e Comércio. A Inglaterra queria aproveitar esse tratado e, além de definir qual era o imposto que os ingleses iam pagar para vender produto industrial aqui, eles também queriam proibir o tráfico negreiro aqui para o Brasil. Porque o que a Inglaterra tinha na cabeça? Se acabasse o tráfico negreiro é a entrada de escravos que vinham da África comercializados no Brasil. Se proibisse o tráfico negreiro, o comércio marítimo de escravos no Brasil, não ia entrar novos escravos. Como a escravidão no Brasil era muito violenta, os escravos que estavam aqui podiam demorar 10, 15, 20 anos, mas eles iam morrer. Aos pouquinhos eles iam morrer e não ia entrar escravo novo para substituir. Resultado, gradualmente, mesmo o Brasil não proibindo a escravidão ia diminuindo, diminuindo, diminuindo até acabar. E aí qual era a ideia da Inglaterra? Se a escravidão no Brasil fosse diminuindo, 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 os fazendeiros, os comerciantes, os donos de qualquer tipo de negócio aqui no Brasil, eles iam ter que deixar de usar escravo, porque o escravo estava acabando, e passar a usar trabalhador livre. E trabalhador livre recebe salário. Então, se tivesse mais trabalhadores livres no Brasil, teria mais gente com salário para comprar produto industrial vendido pela Inglaterra. Então, isso aumentaria, combater o tráfico negreiro e tentar fazer a escravidão acabar aos poucos, faria com que a Inglaterra conseguisse vender mais produto industrial aqui, pelo crescimento do número de trabalhadores livres com salário aqui, e aí a Inglaterra ia ganhar ainda mais dinheiro do que ganhava antes, ia tornar o Brasil ainda mais dependente da Inglaterra do que era antes. Então a Inglaterra tentou fazer esse Tratado de Navegação e Comércio de 1810 com essas duas características. Definir a regra de impostos e que o governo brasileiro aceitasse a proibição do tráfico negreiro no Brasil. O governo, naquela época, não aceitou a proibição do tráfico negreiro, porque sabia que a economia brasileira dependia completamente da escravidão e que se acabasse a escravidão, os fazendeiros estavam falidos. Então manteve o tráfico negreiro. Além disso, o tráfico negreiro era o segundo comércio mais lucrativo que o Brasil fazia. Então, nem pensar em abolir o tráfico negreiro, pelo menos não por enquanto. Só que a outra coisa, a Inglaterra conseguiu chegar num acordo. E o acordo foi o seguinte: impostos sobre produtos importados. O acordo foi que qualquer produto importado pagaria 24% de imposto para entrar no Brasil. Então, sei lá, vou vender esse pote aqui de... O que é isso aqui? Castanha de caju. Vender esse pote de castanha de caju. Vamos supor que ele vale R$100. Se ele vai pagar 24% de imposto, o comerciante estrangeiro que vendeu o produto aqui vai ter que cobrar R$124. 100 que é o preço do produto e R$24 de imposto. Entendeu? Esse era o acordo para produtos importados. Só que aí, esse acordo, Tratado de Navegação e Comércio, dizia o seguinte, que se os comerciantes portugueses, porque na época o Brasil ainda era colônia de Portugal, né? Se os comerciantes portugueses viessem vender esses produtos no Brasil, eles pagavam só 16% de imposto, para ter vantagem para os comerciantes portugueses conseguirem vender o produto mais barato, né? Pagando menos imposto. Então, para o comerciante português, isso aqui eles iam conseguir vender por 116, R$100 o preço do produto mais R$16 de imposto. E beleza. Só que o acordo foi, os produtos ingleses vendidos por comerciantes ingleses pagavam só 15% de imposto. Então, a Inglaterra, ela não vendia essa mesma pote de castanha de caju por R$100. Como a Inglaterra era um país super industrializado, eles conseguiam vender o mesmo produto por, sei lá, 70. E aí eles iam pagar, sei lá, R$7,25 de imposto. Então eles pagavam menos imposto que o resto para o produto inglês ficar mais barato que o resto, para a economia brasileira ser obrigada a comprar produto inglês e depender da Inglaterra.
Tudo bem? Tratado de Navegação e Comércio, deu para lembrar? Só que veja, em 1844, o Tratado de Navegação e Comércio acabou sua validade. Quando ele foi assinado, ele foi combinado para durar de 1810 até 1844. Ele podia ter acabado em 1822. Por que ele podia ter acabado em 1822? Porque o Brasil ficou independente de Portugal em 1822 e o tratado tinha sido assinado pelo governo português. Só que a Inglaterra exigiu que se o Brasil quisesse continuar aliado da Inglaterra, tinha que manter o Tratado de Navegação e Comércio. Como o Brasil, desde sempre, dependia da Inglaterra para comprar o seu produto agrícola e dependia da Inglaterra para ter produto industrial aqui dentro, o governo brasileiro do Dom Pedro I e o governo regencial ratificaram, mantiveram o Tratado de Navegação e Comércio. Só que em 1844 ele acabou. O que a Inglaterra queria que o Brasil fizesse? Ratificasse o tratado. Ratificar é confirmar novamente. E aí a Inglaterra queria que o governo brasileiro ratificasse o tratado, mantivesse o tratado, para a Inglaterra continuar pagando imposto mais baixo aqui, e queria que o governo brasileiro, Dom Pedro II, incluísse o fim do tráfico negreiro dessa vez. Aí a Inglaterra fez pressão pesada mesmo. A Inglaterra pressionou e ameaçou o governo brasileiro. Nós vamos estudar as ameaças que o governo da Inglaterra fez, nós vamos estudar na aula 17, quando nós vamos falar da política externa do Brasil. Mas o governo da Inglaterra pegou pesado para tentar obrigar o Brasil a aceitar tudo o que a Inglaterra queria, manter o Tratado de Navegação e Comércio e ampliar esse tratado proibindo o tráfico negreiro para favorecer o comércio inglês. Mas o Dom Pedro II disse não. Por isso que em 1844 vai ser criada essa nova lei. É uma lei chamada Lei Alves Branco, que cria um novo imposto, o imposto, a tarifa Alves Branco, para substituir o Tratado de Navegação e Comércio. Então, o governo brasileiro, pela primeira vez na história, teve coragem de enfrentar os interesses da Inglaterra. O que o governo brasileiro fez aqui? Ele criou uma nova lei, essa Lei Alves Branco, que definia que qualquer produto importado de qualquer país pagaria o mesmo imposto para entrar no Brasil. A Inglaterra perdeu a vantagem. A diferença seria o tipo do produto. Então, assim, produtos que eram essenciais para o Brasil e não fossem fabricados aqui, tipo máquinas e equipamentos, esses produtos iam pagar imposto baixo. Produtos importados que fossem fabricados aqui também e não fossem essenciais, tipo, sei lá, tecidos, tipo, sei lá, navios, tipo, sei lá, qualquer coisa dessa característica, pagariam impostos muito altos, muito altos mesmo. Por quê? A ideia do governo, olha só que coisa maluca, a ideia do governo Dom Pedro II era fazer com que, cobrando imposto alto dos produtos que já eram fabricados aqui no Brasil, que isso permitisse que tivesse um crescimento na arrecadação de impostos. O governo precisava de mais imposto. O governo não queria cobrar tanto imposto do café para não fazer o café ficar muito caro e o lucro dos cafeicultores diminuir. Então o governo brasileiro decidiu cobrar imposto de produto industrial importado, inclusive o produto inglês. Ah, mas a Inglaterra ficou puta. Ficou, mas o governo tocou foda-se, porque o governo queria aproveitar que a economia estava crescendo, que o comércio externo do Brasil estava crescendo, que por causa do café o Sudeste estava importando muito produto industrial inglês, o governo brasileiro quis aproveitar para aumentar o seu ganho também, cobrando imposto disso. Por isso vai fazer a tarifa Alves Branco com imposto alto. Tinha alguns, a média era de 40% de imposto. A média era de 40% de imposto. Você entende o que isso quer dizer? Antes, o imposto mais alto que os estrangeiros pagavam aqui era 24%. E a Inglaterra pagava 15%. Agora, a média é 40%. Mas alguns produtos passavam de 70% de imposto para vender aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? A Inglaterra teve que engolir o aumento dos preços dos impostos dos seus produtos aqui. E isso gerou uma situação que o governo só queria aumentar a sua arrecadação, mas gerou um efeito colateral. Porque ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, você percebe? Se aumentou o imposto para todos os produtos importados, o preço do produto importado ficou mais caro. Isso torna possível produzir o produto industrial aqui no Brasil
Por quê? Porque se o produto importado ficou mais caro, o produto brasileiro, que era uma indústria que estava nascendo, uma indústria tosca, rudimentar, o Brasil não conseguia fazer produto industrial em grande quantidade, alta tecnologia e barato. A indústria brasileira era de baixa tecnologia e fazia um produto caro, de pouca quantidade e caro. Então, se o produto importado entra no Brasil pagando pouco imposto, ele fica barato e nunca vai ser possível desenvolver a indústria no Brasil. Só que com a tarifa Alves Branco, o produto importado entra no Brasil muito caro. Então, é possível, mesmo o produto brasileiro sendo uma qualidade um pouco pior, uma indústria mais tosca e rudimentar, é possível, como o produto feito no Brasil não pagava esse imposto da tarifa Alves Branco, fazer um produto brasileiro um pouco mais barato e crescer a indústria no Brasil. Então, sem querer, essa tarifa Alves Branco acabou virando uma tarifa protecionista. O que quer dizer protecionista? Que protegia a indústria, o pouco de indústria que tinha no Brasil. Protegia por quê? Porque tornava o produto importado em alguns setores muito caro. E o produto importado ficando muito caro tornava possível desenvolver a indústria no Brasil. Entendeu? Nesse cenário, então, vai começar a ter um surto industrial no Brasil a partir de 1844, 1850. Porque além da tarifa Alves Branco, mais duas coisas vão acontecer que vão estimular o crescimento da indústria, do investimento industrial no Brasil. As duas coisas aconteceram no ano de 1850. Anota aí, guarda essa data, 1850. A primeira coisa que acontece em 1850 é o governo aprova a Lei de Terras. Lei de Terras é o seguinte: é uma lei que diz que a terra no Brasil não vai mais ser doada pelo governo como foi até então. A terra tinha que ser comprada. Então isso favoreceu os grandes fazendeiros, que tinham muita grana, e confirmaram, registraram suas terras em cartório e confirmaram que as terras eram deles. Os pequenos, que tinham pequenos sítios, não tinham grana para registrar no cartório e acabaram perdendo suas terras para os grandes, que tomavam as terras, expulsavam os pequenos da terra e concentrou ainda mais a terra na mão desses grandes fazendeiros. Só que, por outro lado, o que acaba acontecendo também? No mesmo ano de 1850, além de criar a Lei de Terras, o governo brasileiro criou uma outra lei que chama Lei Eusébio de Queiroz. Eu vou explicar melhor essa lei na aula 15, na aula sobre crise da escravidão no Brasil, sobre mudanças na sociedade. Mas, por agora, o que a gente precisa saber? Que a Lei Eusébio de Queiroz, por vários motivos que nós vamos discutir depois, proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Então, aqueles grandes comerciantes de escravo que tinham uma fortuna enorme na mão, eles não podiam mais gastar dinheiro com escravo, porque eles não podiam comprar escravo na África para vender no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz de 1850 acabou com o tráfico negreiro. Então, o que esses comerciantes de escravo vão fazer? Eles não podem continuar comercializando escravo. Eles vão guardar o dinheiro e ficar chorando? Não, eles vão investir em outra coisa. Uma parte desses caras investiram em comprar terra. Por isso que a Lei de Terras vem junto. Porque aí eles compram terra e viram grandes fazendeiros. Só que a maioria desses comerciantes de escravo que não podem mais comercializar escravo, eles não queriam ser grande fazendeiro. Então eles vão investir no quê? Aí eles vão aproveitar que a Lei Alves Branco fez o produto importado industrial ficar caro, o produto industrial brasileiro poder ter lucratividade, e muitos desses caras vão investir em indústria. Então o Brasil vai viver um surto industrial por isso. O cara mais famoso desse surto industrial ficou tão rico e tão importante no Brasil, o nome dele era Irineu Evangelista de Souza. Ele morava no Rio de Janeiro e ele começou a vida dele como office boy. Contínuo na época chamava, mas é tipo office boy. O carinha que ficava andando, levando mensagens, indo ao banco e tal, fazendo esses trabalhinhos básicos de escritório numa empresa lá. E ele acaba crescendo dentro dessa empresa, ele vira sócio dessa empresa comercial, que era uma empresa que também negociava escravos. E aí quando o comércio de escravos foi proibido pela Lei Eusébio de Queiroz, ele vai investir em indústria. Então ele vai virar o maior industrial do Brasil no século XIX. Ele vai montar uma indústria de tecido, ele vai montar uma indústria de ferrovia, ele vai montar uma indústria de navios, ele vai montar um banco, ele vai montar um império de negócios industriais e de investimentos industriais através de bancos que ele possuía, para aproveitar essa onda de que
A lei Alves Branco tornou o produto importado caro e tornou possível a industrialização do Brasil. Só que o que acontece com o tempo? O governo brasileiro acaba sendo obrigado a cancelar a lei Alves Branco, porque a Inglaterra fica muito puta, arruma treta com o Brasil, ameaça o Brasil. No meio disso, olha quanta coisa, o Brasil acaba entrando numa guerra contra o Paraguai também. Então, a Inglaterra puta com o Brasil começou a não comprar café brasileiro, o que vai levar a uma crise econômica. O Brasil entra numa guerra contra o Paraguai e o governo não tem dinheiro para manter a guerra. Vai precisar de ajuda de empréstimo da Inglaterra. Então, os fazendeiros estão bravos com o governo porque a Inglaterra diminuiu a compra de café do Brasil. Os industriais e o governo da Inglaterra estão putos com o governo brasileiro por causa desse surto industrial, desse crescimento industrial por causa da tarifa Alves Branco. O governo brasileiro está desesperado porque precisa de empréstimo estrangeiro, precisa comprar arma e equipamento militar da Inglaterra para enfrentar a guerra contra o Paraguai. No meio disso tudo, o governo não vai ter nenhuma chance, não vai ter nenhuma escolha, aliás. Vai acabar cancelando a tarifa Alves Branco, vai acabar cancelando essa lei que favoreceu um surto, um crescimento rápido e momentâneo da indústria no Brasil. O Barão de Mauá, porque o Irineu Evangelista de Souza vai ficar tão rico que o governo vai transformar ele num nobre brasileiro. Ele vai ser nomeado Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá, que é o mais alto grau de gente importante da nobreza brasileira. E ele vai à falência. Ele vai à falência também. Então, com isso tudo, o que acontece? Acaba o surto industrial no Brasil, tem modernização porque cresceu as cidades, tem modernização porque aumentou um pouco a indústria, não são todas as indústrias que vão à falência, algumas continuam. Tem modernização porque modernizou os transportes, as comunicações, energia elétrica, etc. Mas a estrutura não mudou. Por quê? Porque o país não se industrializou, não se modernizou de verdade. Continuou sendo um país agroexportador dominado pelos grandes fazendeiros. Beleza? Essa economia, então, no segundo reinado, essa economia durante o século XIX, essa é a questão da economia brasileira durante o segundo reinado. Na próxima aula nós vamos discutir sociedade, vamos discutir a crise e o declínio da escravidão no Brasil. Gente, muito obrigado por tudo, pela paciência, pelo esforço e até a próxima. Um beijo.